Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 9, a partir do versículo 13. Então nós estávamos lendo anteriormente sobre quando Jesus curou o cego de nascença. Aquele cego onde, quando Jesus encontrou com ele, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos dele, mandou ele se lavar no tanque e ele foi curado. E veja o que aconteceu depois que as pessoas viram aquele cego andando para todos os lados ali, enxergando. Versículo 13 diz: Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: Ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como este? E houve divisão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abre os olhos? Ele respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram. Queridas, olha que confusão foi feita porque aquele homem foi curado. Aqueles fariseus, aqueles homens religiosos se agarraram à lei e não conseguiram ver o milagre, sabe? Essa história faz a gente pensar assim, peraí, mas quem estava cego no meio disso tudo? Porque eles se preocuparam pelo fato de Jesus ter curado aquele homem num pleno sábado. E o sábado era sagrado, eles não podiam fazer nada. Então eles não aceitavam que aquele homem estava enxergando. E olha comigo o que eles fizeram. Eles foram até os pais daquele homem que era cego e perguntaram para ele: Sabemos que este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais lhe responderam: Sabemos que este é o nosso filho, que nosso filho nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Olha que interessante. Então não era uma criança. Então era um homem que havia nascido cego e que já era um adulto, que já respondia por si só. Então eu queria que você pensasse aqui comigo, há quantos anos aquele homem vivia numa escuridão e nunca tinha visto nada e nem ninguém. Porque se eles foram até os pais e os pais disseram que ele mesmo podia responder por ele, aquele homem viveu uma vida inteira na escuridão. E vem agora os fariseus preocupados porque ele estava enxergando. Não é porque eles estavam felizes, era porque eles não se conformavam que Jesus tinha curado aquele homem. Queridos, a família ficou com medo e, sabe, não pôde sequer celebrar naquele momento ali a alegria de que o seu filho estava vendo. Sabe, eu não sei o que você tem passado, mas existem situações em que nós vamos ser confrontados por causa do que nós estamos vivendo em Deus. Existem situações em que o inimigo ele não vai ficar satisfeito porque a gente vai estar enxergando. E nós precisamos falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, independentemente de qualquer coisa. Porque, afinal de contas, o Senhor tem nos tirado da escuridão. E sabe o que é mais interessante? Versículo 22. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, eles ficaram na deles, né?
por medo de serem expulsos, mas por dentro eles estavam muito felizes de poder ver o filho enxergando. Foi por isso que os pais dele disseram ele tem idade para falar por si mesmo. Então, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Eles disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Uau! Querida, não importa os questionamentos, não importa os olhares, não importa os apontamentos, o que importa é o que Jesus tem feito na nossa vida, sabe? Não importa o que as pessoas falam, importa o que o Senhor tem feito em nós. Importa que Ele tem tirado a nossa cegueira, Ele tem aberto os nossos olhos, Ele tem nos feito enxergar. E é isso que alegra o nosso coração em Deus. Sabe? Aquele homem disse: olha, não quero saber o que vocês pensam. Eu era cego e agora eu vejo. A única coisa que me interessa, que me importa, é o que eu tenho vivido no Senhor. Sabe, aquele homem encontrou a graça. Ele não quis saber da religiosidade, do protocolo, ele não quis saber do que aqueles homens pensavam, ou o que eles podiam fazer com ele. Ele experimentou a graça. E é isso que o Senhor nos convida todos os dias para experimentar. A graça. Sabe, o Senhor nos convida a estar perto dele, para que ele possa abrir os nossos olhos e nós possamos enxergar como ele enxerga, como ele vê. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada por tirar a nossa vida da escuridão, nos tirar das trevas e abrir os nossos olhos, assim como o Senhor fez com aquele homem fisicamente, que o Senhor possa fazer com cada um de nós aqui, de dentro para fora. Abre os nossos olhos, a nossa mente, e que nós possamos enxergar tudo que o Senhor quer que a gente veja. Nós possamos andar contigo e que nós possamos, Senhor Jesus, viver o agora. Porque enquanto estamos com o Senhor, é que importa. Nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, com Jesus o que importa é o agora. Não importa o ontem, não importa o que aconteceu, importa o que Ele está fazendo na nossa vida nesse momento. Então, viva o agora de Deus. Em nome de Jesus.